que nos preserve aquilo que nós aprendemos e recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo uma época, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo tomou novas direções, que o Evangelho de Deus, meus irmãos, não tem sido mais verdade na boca de muitos homens ou de muitas mulheres, e por causa disso, meus irmãos, há escândalo, e há, meus irmãos, pessoas se enfraquecendo na fé e perecendo, porque estão debaixo de uma palavra que Deus não fala e que Deus não profetiza, e por causa disso muitos estão dizendo: alguém falou e não aconteceu, alguém disse e Deus não fez, porque Deus não é com aqueles que não têm compromisso com a tua palavra. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer para cada um de vocês aqui, que Deus me trouxe aqui numa autoridade de Ezequiel: filho do homem, ponha-te em pé, falarei contigo, enviarei sobre nações por língua, e quem ele ouvir, deixe de ouvir, saberão que no meio deles veio o profeta para falar a verdade aos seus corações. E a verdade é o seguinte: sai o perdão, ninguém entra no céu. Sai o perdão, você não entra na casa do Senhor. E é necessário nós reconciliar com o nosso inimigo antes que ele te entregue você ao tribunal. Certa vez havia um pai, ele tinha um filho só. Eu gosto de pregar em mistério, eu gosto que os irmãos meditem muito no mistério que Deus me dá. E esse pai tinha um filho, e o filho estava cursando o último ano da faculdade. Ele tinha estudo, ele tinha base, mas ele não tinha o principal, o caráter espiritual. E aquele menino, por um tempo, no final estava indo mal na faculdade, e o pai viu que ele não ia passar de ano. Então o pai lhe disse: filho, o que aconteceu, filho? Você mudou, a sua vida mudou, o que está acontecendo, meu filho? E o pai, para incentivar o filho, disse: meu filho, se você mudar de vida e passar na faculdade, como filiano também é o seu aniversário, eu vou fazer uma festa especial para você. E no dia da festa, eu vou te dar um carro novo de presente. Você vai escolher o teu carro. O menino, então, meus irmãos, se sentiu impulsionado, porque ele queria um carro novo. Se você falar que vai dar um carro para o teu filho, eu desafio a ele não ir bem na escola. E o menino passou de ano, conseguiu adquirir um diploma, e o pai, como prometeu, fez uma grande festa. E ele convidou muitas pessoas, muitos amigos, para que pudesse ele sobressair, e todos devem receber a chave do teu carro. E o dia esperado chegou, uma grande festa, muitas pessoas, e o coração dele já na soberba, dizendo: daqui a pouco meu pai vai me dar a chave do carro, todo mundo vai ver. Oh, que dia maravilhoso! E quando foi uma determinada hora da festa, o pai se aproximou e disse: meus amigos, eu gostaria agora que vocês me dessem um pouco de atenção, porque eu gosto que vocês
abençoe a ti, porque eu tenho algo para decretar aqui. Eu gostaria de presentear o meu filho, como eu prometi. E o pai então aproximou com uma caixa recheada do presente e disse: está aqui, meu filho, o presente que eu estou te dando, com todo o amor, com todo o carinho e com toda a dedicação. O filho, naquele momento, ele captou o presente, olhou para os amigos, como diz: olha aqui, eu vou abrir agora a chave do meu carro, vocês vão ver. E como era no ano de 2000, o carro do ano era um Vecna, um Astra, era um Monza, aleluia. Então todos estavam admirados para ver qual é o carro que ele ia receber. E quando ele abriu a caixa, para sua surpresa, não tinha a chave de um carro. E muitas vezes não é o que você quer, é o que Deus quer primeiro. E naquele momento, meus irmãos, quando ele abriu a caixa, dentro da caixa havia, sabe o que? Uma Bíblia. Uma Bíblia estava dentro da caixa. Ele catou a Bíblia, meio decepcionado, agradeceu ao teu pai, e no teu pensamento ele disse uma coisa: que eu preciso desta Bíblia. O pai olhou para ele e disse: meu filho, abre a Bíblia. E ele disse: não, pai, depois eu abro. Não, filho, abre agora, veja o que tem dentro da Bíblia. E o menino disse: não, pai, depois eu abro a Bíblia. Ele guardou a Bíblia na caixa e guardou em um determinado lugar, e a festa continuou até o término. O semblante dele recaiu, e dentro do coração dele entrou uma mágoa e uma ira pela vergonha que o pai fez ele passar diante de todos. Ele se sentiu envergonhado. Quando terminou a festa, ele foi lá no quarto dele, como ele já era de maior, e ele tinha o seu diploma na mão, já era um doutor. Ele catou todas as suas coisas e disse assim: mamãe, eu estou indo embora desta casa. E o pai disse: meu filho, não vai, o que aconteceu? Ele nem conversou com o pai, simplesmente abraçou a mãe, catou a sua mala e foi embora. Ele desapareceu, e os dias foram passando, os anos foram passando, e um belo dia a mãe ligava: meu filho, o teu pai quer falar com você. E ele não queria mais falar com o pai. E, infelizmente, uma mágoa entrou no teu coração, e ele não conversava mais com o pai. Durante anos e anos, a mãe ligava dizendo: filho, venha ver nós, o teu pai está precisando de você, ele tem saudade de você. E o menino não queria mais sair do pai. Mas um belo dia a mãe disse assim: filho, venha ver o seu pai, ele está doente, está no hospital, está na ânsia da morte. E o menino a si mesmo não veio ver, porque havia uma pedra no coração dele. Mas um dia a mãe ligou, no outro dia dizendo: filho, eu te ordeno, venha ver o seu pai pela última vez, porque ele morreu e vai ser enterrado. O menino, para satisfazer o desejo da mãe, ele foi ver o pai. Mas o coração estava tão duro que nem uma lágrima saiu do teus olhos. O pai foi enterrado e ele não chorou. E quando todo mundo foi embora, estava ele e a sua mãe na casa. E a mãe disse: filho, por que você não gostava do teu pai? O que aconteceu, filho? Vocês eram tão amigos, vocês se davam tão bem, o que aconteceu, filho? O
disse: mãe, o meu pai me enganou. O meu pai fez eu passar uma grande vergonha diante dos meus amigos. No dia do meu aniversário, aquela vez, lembra quando eu fiz o último ano da faculdade? O meu pai me prometeu me dar a chave do carro. E no dia, em vez de ele me dar o carro, ele me deu uma Bíblia, mãe. E a mãe olhou para o menino e disse assim: filho, cadê a Bíblia que o teu pai te deu? Filho, cadê a Bíblia que o teu pai te deu? Aonde que você colocou ela? O menino olhou e disse assim: mãe, a Bíblia está lá no guarda-roupa. Desde o primeiro dia que eu peguei, eu deixei ela lá em cima do guarda-roupa, está no mesmo lugar. A mãe disse assim: meu filho, eu estou lhe dando, vá lá e pegue aquela caixa, traga aquela Bíblia aqui agora, vá lá. O menino não disse: vá, eu estou mandando. O menino subiu a escada do quarto e foi lá e trouxe a Bíblia. Quando ele trouxe a Bíblia, a mãe disse para ele: filho, abre a Bíblia aí. Ele disse: não, mãe, abre a Bíblia, eu estou mandando você abrir a Bíblia. O menino foi abrir a Bíblia. Quando ele foi abrir a Bíblia, caiu uma carta no chão. Quando caiu a carta no chão, ele catou a carta. Estava escrito: para o meu filho querido. E ele abriu a carta, começou a ler. E estava escrito assim: filho meu, o meu amor é tão grande para contigo e supera qualquer coisa. Quando você lê essa carta, talvez eu não esteja mais aqui, porque o pai conhecia o filho. Mas lembre, meu filho, que a única coisa que pode lhe fazer de você um homem vencedor, alguém digno de alcançar coisas grandes além desta terra, que é o reino do céu, é a palavra de Deus. Então eu apresento ela para você, para que você, direito, seja conduzido por ela, porque ela vai ser lâmpada para os nossos pés e luz para o seu caminho. Esse é o meu presente de pai. Mas como homem, estava escrito: eu também te prometi um carro. Abre a Bíblia no Salmo 91 e ali tem um cheque assinado. Vai na agência e compre o carro do teu sonho. Quando o menino viu que o pai dele era fiel e era verdadeiro e jamais ia negar sua palavra, o menino procurou o pai dizendo: cadê meu pai? Eu preciso abraçar ele, porque no dia do aniversário, se ele tivesse abrido a Bíblia, logicamente que ele ia abraçar o pai. Mas como ele não abriu a palavra, não havia mais oportunidade. O pai morreu e ele não tinha como pedir perdão. Ele queria pedir perdão para o pai dele, mas o pai dele morreu, não estava mais ali, não havia mais como ele ser perdoado. Irmã, peça perdão enquanto há tempo. Pode glorificar o nome de Jesus, pode glorificar o nome de Jesus. A falta de perdão tem destruído muitas famílias, muitos casamentos, muitos filhos, muitas filhas. Guarda a mágoa do coração, não perdoa o pai, a mãe não perdoa o próprio filho. O mundo está perdendo muito, meus irmãos. As igrejas estão perdendo muito, porque o perdão, infelizmente, afastou de muitas pessoas. Por falta
de perdão, meus irmãos. Pessoas têm perdido a tua vida. Pessoas, meus irmãos, têm morrido porque não sabem pedir perdão. Irmão, esta noite é uma noite especial que o Espírito de Deus preparou para nós aqui. Na cidade, meus irmãos, no estado de Minas Gerais, havia um jovem. Ele tinha, meus irmãos, 1,46 m de altura. Ele era um mini homem. A natureza dele não deu para ele esticar. E onde ele chegava, ele era motivo de humilhação. Irmão, você tem humilhado alguém? Cuidado. Cuidado. Ele era humilhado. Ele era humilhado por um amigo. O amigo sempre zombava dele. O amigo sempre tirava sarro dele. Um belo dia, o diabo entrou no coração dele. E o diabo disse assim: olha, você é motivo de zombaria, você é motivo aí de humilhação. Faça o seguinte: compre um revólver, um 38, carrega ele de bala. E no dia que o Jeremias, o nome do camarada era Jeremias, o Jeremias vir tirar sarro de você, você mete um revólver na boca dele e descarrega. Chega. É assim que o diabo faz, não é? Quando nós estamos humilhados, ele diz assim: vai lá, pega ele, pega ela, faça isso, faça aquilo. Ele quer colocar ira. E assim sucedeu, meus irmãos. Aquele homem foi lá e comprou um revólver e deixou carregado o revólver até os dentes e disse assim: hoje eu vou trabalhar, e quando o Jeremias vier tirar sarro de mim, o dia dele está contado. É hoje que eu acabo com a vida dele. Só que aquele dia, Jeremias tinha ido na igreja, e a igreja depois estava pregando sobre o perdão. Então ele dobrou o joelho e aceitou Jesus naquele dia. Então, quando ele foi trabalhar no outro dia, a história diz que o amigo dele, que era de zombaria, estava sentado com a mão no cano. E o Jeremias entrou na firma. Quando Jeremias entrou na firma, ele saiu correndo em direção do teu amigo e chamando o nome dele, gritando o nome dele. Ele gritava o nome dele, chamava o nome dele. E quando ele foi se aproximando assim, o amigo dizia: hoje ele vai tirar sarro de mim, sempre ele tira sarro de mim. Ele pôs a mão assim. Quando Jeremias chegou perto dele, ele disse: pode falar o que você quer. Jeremias disse assim: olha, eu tenho te ofendido muito, eu tenho tirado muita casquinha de você, tenho humilhado você perto das pessoas, mas ontem eu fui numa igreja, eu aceitei Jesus e eu descobri que eu tenho que pedir perdão para as pessoas que eu tenho humilhado, e você é a primeira pessoa que veio no meu pensamento. Me perdoa. E a palavra diz que ele foi perdoado e o diabo caiu por terra. Ele não pode matar ele, porque quando cai, ele cai. O diabo, ai, que glória. Quantas pessoas morreram porque não souberam pedir perdão? Perderam a tua vida porque em vez de chegar e dizer assim: olha, me perdoa, ele não dizia me perdoa. E não, o perdão desativa a bomba do diabo. Aleluia. E não é tão difícil uma vida de casado. Quem é casado aí, levanta a mão. E não inventaram aí uma lei por nome de divórcio. Quem vai me falar dessa lei? Tem pessoa que se divorcia no primeiro, se divorcia no segundo, se divorcia no terceiro, se divorcia no quarto, no quinto, no
vai se divorciando. Está na hora, minha irmã, de em vez de você se divorciar, aprender a perdoar. Tem casal, meus irmãos, que ele briga com o outro. A coisa mais difícil é você conquistar alguém. É verdade ou não é? Hã? Foi difícil conquistar o teu marido? Foi no começo, o primeiro encontro? Lógico que é difícil. O primeiro encontro, meu irmão, todo mundo com essa parte. Você não sabe o que vai falar, você não sabe como vai sobressair. Tudo é difícil no primeiro encontro. E tem pessoas, meu irmão, que estão casadas há mais de 15 anos, há mais de 10 anos, há mais de 2, 3 anos, que estão de costa virada para o outro. O marido, quando vai dormir, ele pega e vira do lado, e a esposa vira do outro lado, e o demônio fica no meio dos dois. Sabe por que o demônio fica no meio dos dois? Porque ele endurece o coração da mulher, ele endurece o coração do marido. É um jogo de domínio. A mulher diz: eu vou dominar ele vai ficar do jeito que eu quero. O homem diz assim: não, eu vou dominar ela vai ficar do jeito que eu gosto. E acaba de assinar um jogo de palavra. E há meus irmãos que não conhece a lei do perdão. Quando briga, a mulher já pega a mão e diz: eu estou indo embora, para ele correr atrás dela. Ou senão ele vai da mesma forma: eu estou indo embora, só para ver as lágrimas dela cair. Casalzinho, ó, nota 0 para vocês. Um certo casal tinha brigado. Não sei se tem alguns desta maneira assim, mas eles eram crentes. Talvez aqui tem alguns, não sei se tem. Se tiver, Deus está pegando no lombo você hoje aí. Tinha brigado e o marido não está nada com a esposa e a esposa não está nada com o marido. E quando o casal não fala com o outro, é porque o diabo está dormindo na cama e está comendo na mesa deles. E aquela noite, o marido foi na igreja, a mulher foi na igreja, e ouviram a palavra do perdão. E um descobre assim, em pensamento, o marido descobre assim: se eu não tenho comunhão nem com a minha esposa, eu não tenho comunhão com Deus. E nós não venha querer enganar aqui com língua de anjo, com língua de dadadá e sapatear e mais alguma coisa. Se você sabe que você não conversa com o seu vizinho, nem com o teu marido, nem com o teu filho, nem com a irmã, nem com o irmão, não venha com conversa fiada aqui não. Deus conhece a tua vida. Sabia como que estava na casa. E naquela noite, o marido queria conversar com a esposa. Você sabe aquele momento? Quem já passou por esse momento? Eu já passei com a minha esposa. Qual casal que não briga, né? Quem briga aí? Briga sim. Todos têm problema. Eu com a minha esposa, nós temos nosso problema, porque problema, meu irmão, é lavar as sujeiras.
Eu aconselho você não dormir no sofá. Eu aconselho você não virar uma noite as costas para o teu esposo. Eu aconselho você a não fazer isso. Sabe por quê? Porque se você fazer, o diabo vai entrar lá. Ou já entrou, não sei, mas se ele entrou, ele vai embora hoje pelo poder da palavra de Deus. E aquela noite o marido estava dormindo, fingindo que estava dormindo, e a esposa também foi dormir. Aquela noite, como o Espírito de Deus visitou ambos, a esposa já tomou um banho de cheiro. Aleluia. O marido, enquanto a mulher estava tomando um banho, coisa que ele nunca fazia, ele começou a fazer e disse: Deus, hoje eu quero perdão da minha esposa. Não tinha como ele chegar a falar: ô minha esposa, não tinha como um começo, não tinha como falar. Uma coisa mais difícil é pedir perdão, quem sabia? É ou não é? É verdade ou não é? Aleluia. Mas só sabe quem pede perdão, sabe quem? Quem precisa também do perdão. Só sabe perdoar quem necessita de perdão. E o marido dormiu, e o zoião veio. Quando a mulher deitou e disse: hoje, seja o que Deus quiser. Quantas noites ele queria agradar a mulher, ele jogava o pé na mulher, ai para lá. Aquela noite ele estava cheio. E ele disse assim: Senhor, faça a obra. Eu tenho misericórdia do meu casamento, tenho misericórdia do meu lar. Eu não quero perder minha esposa. Então ele tomou uma decisão. Ele catou a perna dela e disse assim: eu vou jogar em cima da perna dela. Se ela chutar, meu Deus. Ele catou a perna e seja o que Deus quiser. Jesus, pá. Ela gostou. Ele já sentiu o arrepio, diz ela: gostou, Jesus. Parece que hoje vai ter reconciliação. Ela, para agradar ele também, ela disse assim: não é justo eu sou mulher deste homem e eu viver de cara virada com ele. Não pode. Se eu não tenho comunhão com meu esposo, eu não tenho comunhão com Deus. Ela pegou a perna também e disse: seja o que Deus quiser. Estava feito o que Deus queria. E não, união de casal é o que Deus quer. União de adultério é o que o diabo quer. A mulher virou para o marido. O marido virou para a mulher. Tem mulher que vira para o marido e marido que vira com a mulher. E para fazer a reconciliação, sabe o que eles falam? Eles dizem assim: é você, vai fazer o que? Não, vamos deixar para lá. Fica jogando a culpa para o outro. Não é assim. Quando o marido virou para a mulher virou para o marido, sabe o que ele disse? Ele olhou para ela e disse assim: minha querida, eu queria dizer para você que eu errei e eu quero pedir perdão. Se ele tinha errado, eu não sei. Irmão, você errou ou não errou, não interessa. Aquele que se humilha alcança a misericórdia. Ele disse: querida, eu errei, me perdoa. Ela olhou para ele e disse assim: eu também errei, me perdoa. E ambos se abraçaram.
eles se abraçaram, sabe o que aconteceu? Deu um estouro dentro do quarto e saiu um cheiro de enxofre, e debaixo da cama saiu um demônio. Aquele demônio olhou para a mulher e olhou para o marido olhou e viu o demônio, a mulher olhou e viu o demônio, ambos se abraçaram e não naquele olha lá. O demônio olhou para eles e disse assim: eu odeio vocês, eu queria destruir vocês, eu odeio vocês. E eu odeio esta palavra que saiu da boca de vocês, que se chama perdão. Oh, aleluia! Quantos maridos, quantas mulheres que pegaram a mão e foram embora. Os filhos estão nas drogas, estão na maconha, estão no crack, estão na cocaína, porque a base da família foi destruída, o casal foi destruído. Sabe por quê? Porque perdão não tinha naquela família. E você está faltando perdão na tua casa, na tua família. Pode ter certeza que o teu lar já está à beira da ruína, mas se você souber perdoar, pode ter certeza que Deus vai sempre restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família. Perdão. Tem pessoa que perdoa hoje, mas amanhã ele joga tudo na cama. É assim ou não é? Tem pessoa que perdoa, mas amanhã, quando escorrega no tomate, já que não, você é assim mesmo. Você não muda nunca. Desde o princípio eu sei como você é. Perdão, meus irmãos, é não se lembrar mais. Quando eu aceitei Jesus, eu li na Bíblia que o Senhor disse assim: dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu lancei ele na profundeza do mar. Está esquecido. E o perdão de Deus é diferente do perdão do homem. Tem pessoa que não sabe perdoar uma ofensa, só porque alguém pisou no teu pé, virou a cara. Dentro dessa igreja, meus irmãos, tem rodinha de pessoas que se dão bem com fulano, mas se clamam deixa de lado. E nós estamos vivendo uma época do arrebatamento na igreja. Não adianta você usar saia comprida, saia fechada, cabelo sem cortar, sem maquiagem, sem brinco na orelha, e o coração está cheio de mágoa. Você tem mágoa no seu filho, tem mágoa no seu cunhado, tem mágoa na sua família, não sabe perdoar. Se não sabe perdoar, pode ter certeza que não tem o perdão de Deus na tua vida. Pessoas que não sabem perdoar, tira a vida das pessoas, mata. Pessoas que não sabem perdoar, meus irmãos, não conseguem ter uma vida feliz. Como que vai ter uma vida feliz se não tem as bênçãos de Deus? Irmão, perdão é algo que está faltando na nossa vida, meus irmãos. O perdão é algo, meus irmãos,
que está faltando no meio político, no meio da família, no meio da sociedade. O perdão, meus irmãos, é algo que precisa, meus irmãos, ser despertado na nossa vida. A Bíblia fala a respeito de Jesus, quando ele estava morrendo ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o teu sangue já tinha sido derramado. Os seus inimigos, meus irmãos, estavam blasfemando dele, dizendo: sai daí. E ele não conseguia sair, porque o dia dele já estava determinado por Deus. E ali Jesus sofrendo, passando a agonia na cruz. E quando de repente, na sua última palavra, ele levantou a cabeça ao céu e deu um exemplo de amor para nós. Olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdão, minha irmã. Peça perdão. Hoje você vai sair daqui hoje com o perdão dentro do teu coração. Aquele teu marido que há muito tempo você não ama ele mais, porque ele está na garra do diabo, e você, em vez de amar ele do mesmo jeito, fica amaldiçoando ele e não sabe perdoar as traições dele contra a tua vida. Você está perdendo o teu lar e vai cair na mão de outros tentando a sorte com o mundo. Não, minha irmã, restaura o que é seu. Perdão, uma palavra tão pequenininha, que cabe em qualquer coração. Irmãos, quando alguém se arrepende, o Pai está pronto para abraçar. É assim, não é? A Bíblia fala, meu irmão, do pai que tinha 2 filhos. Era o mais velho e o mais moço. É assim mesmo? Quem conhece a história do filho pródigo? O filho mais moço, o pai embora, gastou tudo o que tinha. Quem já deu? E a Bíblia diz que ele, depois que perdeu tudo que tinha, ele caiu em desgraça. Caiu em desgraça. Aleluia. Mas um belo dia, meus irmãos, diz a palavra que ele raciocinou e chegou a uma conclusão e disse para consigo mesmo: eu pequei contra o céu, contra a terra. Estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? E não sabe por que as pessoas sofrem? Sabe ou não? Porque não sabem pedir perdão. E o filho estava sofrendo. Mas um dia ele tomou uma decisão. E ele disse: eu voltarei para o meu pai. E quando eu encontrar meu pai, eu vou abraçá-lo. E não sei se ele vai me receber ou não vai, mas eu vou pedir perdão. E aquele dia, ele foi na casa do pai.
ele foi chegando, o seu pai olhou para ele e viu ele tudo farrapado. As roupas não eram mais a mesma. O pai olhou e disse assim: e aquele moço que está vindo, está tudo farrapado, a roupa tudo estragada, um sapo nas costas, mas eu conheço aquele andar, aquele meu filho que vem vindo. O pai correu em direção do filho. Quando ele correu em direção do filho, meu irmão, a história diz que o filho não falou nenhumas palavras. A única coisa que ele fez, antes dele pronunciar as palavras, ele caiu de joelho no chão e disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser filho do Senhor, faça-me um jornaleiro. O pai olhou para ele e disse: não, filho, o meu peitão é grande, você não vai ser empregado não, você sempre foi filho e vai ser filho sempre. Ela mandou matar o boi, fez uma festa e se alegraram. Houve alegria, porque o filho se arrependeu. E houve uma grande festa. É assim ou não é? Foi uma grande festa. Mas sempre tem alguém que quer estragar a festa. Quem? O filho mais velho. Só porque ele está na igreja todo dia, todo ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguém desvia da igreja, ele acha que não pode mais voltar, não merece mais o perdão de Deus. Não, aquele já está morto, já está condenado, o diabo está arrastando ele. Não se engana não, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Davi estava condenado pelo adultério de Betsebe e por ter cometido um assassinato na época da lei. Mas ele dobrou o joelho no Salmo 51 e disse: Senhor, cria em mim um coração novo e renova o espírito reto na vida. O perdão de Deus, quando o perdão chega, muitas coisas mudam. Irmão, para encerrar a mensagem, por causa dos horários, havia 2 irmãos, moravam numa fazenda muito grande, e o que dividia a fazenda era um rio, e os 2 irmãos estavam brigados, nenhum conversava com o outro. Naquele dia, um dos irmãos chamou um carpinteiro e disse: carpinteiro, vem aqui na minha fazenda. O carpinteiro chegou lá, e o irmão disse assim: olha, eu queria que você fizesse ali na beira do rio uma cerca, mas uma cerca bem grande, enorme, para que eu não olhe para lá e nem veja mais a cara do meu irmão. O carpinteiro disse assim: pode deixar, eu vou fazer do jeito que você pediu. Então aquele homem disse assim: tudo bem, carpinteiro, eu vou na cidade, e a hora que eu chegar, eu quero ver a cerca terminada. O homem pegou o carro e veio na cidade, e o carpinteiro começou a trabalhar. Trabalhou e trabalhou. Quando o carpinteiro dizia, o camarada chegou, ele encostou o teu carro na fazenda, desceu da fazenda e olhou
carpinteiro foi ligeirinho lá. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. E diz para ele assim: pois não, o que você fez lá, carpinteiro? Olha lá o que você fez, carpinteiro. O carpinteiro disse: eu terminei o meu trabalho. Mas não era isso que eu mandei você construir. Eu mandei você construir uma cerca enorme, carpinteiro. Quem está ouvindo a mensagem, diga amém. Mas em vez de você construir uma cerca, você construiu uma ponte no meio do rio. Quando ele estava discutindo com o carpinteiro, de repente alguém vinha correndo do outro lado do rio, gritando: meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ele olhou, o irmão dele estava vindo em cima da ponte e gritando: meu irmão, eu quero pedir perdão para você. O coração dele amaneceu, quebrou no meio. Ele também olhou, e quando ele olhou, ele foi em direção do teu irmão, correndo, e eles se abraçaram em cima da ponte e disse: eu também quero te perdoar. O carpinteiro está passando por aqui. O carpinteiro está passando por aqui. Levanta de pé, igreja. Levanta de pé, glorificando. O carpinteiro está passando aqui. O carpinteiro está passando aqui. Aleluia, pode glorificar. Começa a sentir a presença de Deus aí. Começa a sentir a presença de Deus aí. Segura a mão assim. Aleluia, segura a tua mão levantada. Fecha os teus olhos. Aleluia. Oh glória, viva um pensamento com Deus. Se você sentir vontade de chorar, pode chorar. Se você sentir vontade de glorificar, pode glorificar no nome dele. Se você sentir vontade de chorar na presença de Deus, chore, porque o Espírito de Deus está aqui para abençoar você. Aleluia. Vai glorificando o nome de Jesus aí. Vai glorificando o nome de Jesus aí. Vai glorificando o nome de Jesus. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando o nome dele.
bússola e a direção de todos os caminhos que eu entrego diante de ti. Filho meu, tu has de correr o mundo, há de caminhar para lugares que tu não caminhou, porque o meu propósito contigo é grande, e brevemente usarei